Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós invadimos a página da nossa amiga Eliane Meirelles, que é sobre conceito tutelar e o ECA. O delegado da Eliane foi o delegado Sérgio Ribeirão Pires, agradeço aqui o convite. Enquanto a galera entra nessa live, já peço para vocês compartilharem esse vídeo, curtirem e enviar suas perguntas. É extremamente importante esse tema, é um tema que um momento de pandemia, não só nas cidades, mas no Brasil inteiro, é crucial dialogar, tá bom? Vou só dar mais um tempinho aqui, a gente já começa a bater esse papo com a primeira pergunta para o Dr. Sérgio. Só esperar um pouquinho, pessoal, para a galera já entrar, a gente já começa a bater um papo bacana. Já tem gente entrando na live, muito bom a participação de vocês. Repito, compartilhe esse vídeo, viu gente? É muito importante. Dr. Sérgio, queria fazer uma pergunta que é muito importante para a sociedade em si, que você abordasse sobre a importância do ECA, uma introdução do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a importância desse estatuto para o nosso município e Brasil. Então, como é que surgiu o ECA? Fala um pouquinho da história, né? Como é que surgiu essa proteção da população infanto-juvenil? Ele teve início no final da década de 80, tá bom? Ele teve início no final da década de 80, com a Convenção Internacional de Direitos das Crianças da ONU, de 1989 essa convenção, que ela trata dos direitos, porque a sociedade, né, tanto a brasileira como a internacional, começou a verificar a necessidade de ter o quê? Ações, leis mais garantidoras dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, o Brasil ele teve três diplomas importantes, três leis importantes. Primeiro foi a Constituição Federal de 1988. Segundo, esse tratado internacional, essa Convenção Internacional da ONU, em que o Brasil ratificou em 1990, e também criou o nosso estatuto, que é o ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069 de 90. Qual foi a importância desse estatuto? O que ele traz de garantias para a população infantil e juvenil? Foi o primeiro diploma legal que trouxe para o Brasil a informação que a criança e adolescente são sujeitos de direito. Então ele vê direitos, deveres e as suas respectivas garantias para implementar esses direitos para a população infantil e juvenil. Então ele criou alguns critérios, criou os critérios objetivos, que é o critério etário. Pela nossa lei, ele tem de 0 até 12 anos, e o adolescente de 12 anos completos até 18 anos incompletos. Então esse é o critério absoluto que é considerado inimputável durante esse fato. Lógico, ele acaba respondendo dentro dos termos do ECA, né? Dentro do quê? Dos atos infracionais que se pratiquem. Mas todo esse arcabouço, toda essa estrutura de proteção vem o quê? Propiciar que os nossos adolescentes, as nossas crianças vivam num ambiente sadio, em que a sociedade como um todo tem que compartilhar dessa segurança dessas crianças. Muito bom, doutor. Agora, minha querida amiga Eliane, quero que você aborde um pouco sobre essa estrutura do Conselho Tutelar. Como que é essa estrutura do Conselho? Bom dia a todos, bom dia, gente. O Conselho Tutelar de Mauá, hoje nós temos, na verdade, 3 conselhos tutelares em Mauá, porém assediados no mesmo local, onde cada conselho contém 5 membros e por ser na mesma sede, administrativo que responde pelos 3 conselhos tutelares de Mauá. O Conselho Tutelar, ele trabalha das 8 da manhã às 8 da noite na sede, e à noite atua em regime de plantão, finais de semana também e feriados. E quem dá auxílio, apoio ao Conselho Tutelar nesses horários em que o conselheiro não está na sede é a gestão de Mauá que dá esse apoio. Os conselheiros são acionados através do celular, onde os órgãos públicos e privados também, tipo hospitais, delegacias, UBS,
órgãos têm esse contato do conselho tutelar, que funciona em regime de plantão. Porém, é o único conselheiro também que responde pelos 3 conselhos durante o regime de plantão. E esse no momento, o conselho tutelar, por conta da pandemia, estava atendendo com um horário reduzido e casos mais urgentes, né? Na sede, e esse é o regime, essa é a estrutura do conselho tutelar hoje de Mauá. Legal. É bem complexo essa coisa, bem, para quem vê, imagina que é algo muito pequeno, mas eu considero algo muito complexo e grande, inclusive, né? É grande, né? Porque Mauá é uma cidade muito grande e o regime de plantão às vezes fica complicado, porque um conselheiro respondendo pelos 3 conselhos, às vezes acontece dele ter 2, 3 chamadas, né? Como já aconteceu comigo. E é um momento assim que você tem que dar conta desses chamados, né? Então, o Conselho Tutelar é um órgão muito importante e faz esse trabalho. O Conselho é um órgão não jurisdicional, autônomo, e que faz isso na vida da criança e do adolescente. Legal. Agora, doutor Sérgio, entrando nesse ensejo do próprio Conselho, eu queria fazer uma pergunta que vai direcionada aos pais, né? Certo. Qual que é o ato infracional praticado pelos filhos? Então, o que acontece? Os pais, né, todos os pais que têm os seus filhos, eles têm aquela responsabilidade civil sobre eles. Quer dizer, todos aqueles que estão na sua companhia, sob a sua autoridade, os pais são os grandes responsáveis. Lógico, quando você fala dessas medidas, né, que são aplicadas somente aos adolescentes, as socioeducativas, existem várias. Tem algumas que são de caráter pessoal, por exemplo, uma internação. Isso não vai atingir os pais de forma alguma, né? Vamos supor, a partir do momento que aquele adolescente pratica um ato infracional equiparado a um crime, vamos dizer hipoteticamente ao roubo, ele vai ser encaminhado os pais. Isso é individualização. Mas isso é uma medida específica. Então vamos supor, ele praticou um dano contra algum ato infracional de dano, ou o próprio furto, que ele tem a obrigação de restituir, mas aconteceu alguma coisa, essa obrigação de restituir, essa responsabilidade civil, passa-se para os responsáveis ou os pais. Tá bom? Por quê? Esse é um tipo de responsabilidade decorrente da lei, responsabilidade objetiva. Você não há necessidade de o quê? De provar culpa, de negligência e imprudência. Basta você provar o quê? O nexo causal e o dano. Se você provar esses 2 elementos, os pais são obrigados a esses atos. Então, todos os atos que os filhos praticam, né, seja um ato infracional, que causa um ilícito na esfera penal ou na civil, os pais vão ter que realmente ressarcir essa pessoa. Também que é comum, né, entre os jovens, infelizmente, pichação. Então, o adolescente sai para pichar, além de ser um crime, né, está previsto na lei ambiental, os pais vão ter que arcar com esse ressarcimento daquele ato que os filhos cometeram. Essa é a responsabilidade deles. Até fazer um exemplo também, eu falo um pouquinho de bullying e cyberbullying nas escolas. Um julgado do TJ de São Paulo. Por isso que é o dever de fiscalização. No acórdão fala muito isso, que os pais têm o dever de fiscalizar os atos dos seus filhos. O que aconteceu? Um dos filhos fez um blog na internet difamando uma colega de sala e depois o que aconteceu? Esse pai entrou com uma ação de indenização e os pais muitos pais me falam que já, mas eu sou obrigado a responder pelo meu filho? Sim, você é responsável. É uma responsabilidade solidária. Independente de dolo, culpa, você tem que realmente estar fiscalizando. É um dever legal. Legal, doutor Sérgio. Legal, porque tem uma percepção muito grande dessa problemática que é entre pais e filhos, né, nesse sentido, e você levando isso também para o debate da escola é muito bacana, né? Isso é uma coisa que agrega muito. Agrega bastante. Então, né, quando você fala isso, né? Quer dizer, então eu sou responsável pela sua filha? Sim, você é responsável. Até os 18 anos, quando termina
Pessoal, obrigado por participar da live, mande suas perguntas, compartilhe esse vídeo que é muito importante a sua contribuição, viu? Aqui nós invadimos hoje a página da nossa querida Eliane Meireles só para fazer esse contexto muito importante para o debate. E aqui eu já quero mencionar o Gago Tomé, que está participando, a Débora Costa, a Cássia Polizel, quero agradecer aqui o Gil Freitas, quero agradecer também a Camila, Matheus, enfim, algumas pessoas que já estão participando da nossa live e enviando suas perguntas. Agora, Eliane, eu quero, na verdade, que você explique um pouco como é fácil para se tornar um conselheiro tutelar, assim, é difícil, como que é o processo? O processo tem alguns requisitos. O Conselho Tutelar ele é regido por uma lei municipal, né? 480, que é a lei do Conselho Tutelar de Mauá. E as eleições é feita através do CNDCA, que é o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, que é responsável pela eleição e fiscalizado pelo Ministério Público. E existem alguns requisitos. Quais são? O primeiro deles é a idoneidade moral. O candidato tem que ser pessoa idônea e criminal e civil. Depois ele tem também que ser morador de Mauá, pelo menos 6 meses, e também ter residência eleitoral em Mauá, no mesmo período de 3 meses. Também tem que estar em dias, tem que, no sentido de votação, ensino médio, tem que ter realizado o ensino médio completo. A lei anterior não bastava saber ler e escrever, mas hoje nós tivemos uma mudança, da 2480, onde o candidato ele tem a obrigação de ter o ensino médio completo. Também o trabalho tem que ser exclusivo, né? Hoje o candidato ao conselho tutelar, quando conselheiro, ele não pode atuar em outra função, ele só pode atuar dentro da função do conselho tutelar. Então, essas coisas, né? Tem que ser exclusivo. Ele é submetido também, o pré-candidato, a uma prova. Ele faz uma prova escrita, onde vai ser testado o conhecimento dele em legislação específica, como o ECA e a Constituição Federal. Além disso, também, ele tem que ter experiência com criança e adolescente há pelo menos 1 ano, ou seja, ter atuado em alguns locais que ele trabalhou em defesa do adolescente há pelo menos 1 ano. Esses são os requisitos para a pessoa que quer se candidatar ao Conselho Tutelar. E o requisito, assim, que não está na lei, mas é um requisito que eu vou te falar com experiência, quanto conselheira por 2 mandatos, para a pessoa ter amor pela profissão, porque a criança e o adolescente, eles estão vulneráveis. Se chega até o conselho, é porque com certeza já teve seus direitos violados, sua infância roubada. Então, a gente temos que ter um olhar para essa criança e adolescente, um olhar de amor, de garantia de direito, de sujeitos de direitos. Então, principal, ter esse perfil para se candidatar ao Conselho Tutelar. Não é tão fácil, né? Aquilo que você falou da sua experiência, compartilha com as pessoas, foram alguns anos mesmo de muita dedicação, vontade pela causa também, né? Isso, Gerson, tem que ter muita dedicação, porque é um você lida com vidas e todo o tempo você tem que ter muita atenção. Às vezes você tem que acabar decidindo algo na vida de uma criança ali que pode fazer diferença para o resto da vida. E o Conselho Tutelar ele é um órgão colegiado, então o conselheiro tem que ter decisão por conta própria, né? Tem que ter todos esses cuidados e esses requisitos aí para se candidatar ao Conselho Tutelar. Legal. Agora, doutor Sérgio, nesse período assim, os adolescentes têm ido muito para as festas de ruas, assim, que se encontra aquela aglomeração de jovens assim, e tal. E tem uma questão que é muito importante, né, que é o uso de bebida alcoólica, né? Ele é um crime, né? O uso de bebida alcoólica, juvenil, é isso? Crianças e adolescentes.
Então, existe um artigo específico no ECA, o 243, que prevê sim, tá bom? Então, todos aqueles atos que você tem de vender, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica, ou por uma criança ou por um adolescente, ou qualquer outra substância que possa provocar uma negligência física ou psíquica, realmente é crime. Então, a pessoa, o adulto que pratica essa conduta de entregar essa substância para essa população infantil está praticando um crime sim previsto no ECA. Tá bom? E até assim, parênteses, vamos supor, entre os próprios jovens, a partir daqueles momentos que eles pegam essas bebidas e estão servindo, também estão praticando um ato infracional. Entre eles também. E o cigarro entra nesse mesmo contexto? Essa é uma pergunta interessante que você está fazendo, né? Se o cigarro entra nesse contexto. A lei fala especificamente das bebidas alcoólicas, das bebidas alcoólicas. Mas no finalzinho do artigo 243, outras substâncias que provoquem dependência física ou psíquica, que possam causar. Então, se você pegar pelo lado do cigarro, existe a nicotina. Então, a nicotina nós sabemos que faz muito mal para a saúde, né? Ela é prejudicial porque tanto ela prejudica o corpo, porque ela vicia realmente, ela é viciante. Então, entraria nessa segunda parte desse contexto aí do cigarro, sim. Do verbo, vender, fornecer, servir, ou ministrar, ou entregar o cigarro para uma criança ou um adolescente, estaria praticando esse mesmo 2 a 4 anos. Nossa, é legal, é um comparativo que não está claro, mas assim, né? Sim, é isso mesmo. E até se for perguntar, vou fazer um parênteses aqui também, que hoje em dia nossos jovens infelizmente estão usando muito narguilé, né? Narguilé, sim, também. Então, o narguilé existe a mesma substância do cigarro, existe a nicotina, é altamente viciante, ela faz, né? Ela vicia tanto a mente quanto o corpo, gera esses efeitos. Então, os pais que deixam seus filhos utilizar narguilé, né? Que fornecem para eles, também estão praticando esse delito, que pode ser enquadrado nesse artigo que eu acabei de responder aqui do ECA. Então, realmente, uma ideia da prejudicialidade do narguilé, o Drauzio Varela ele equipara assim, que você usar 1 hora de narguilé é equivalente a você fumar durante 4 dias 2 cigarros por dia. Então você vê que é algo prejudicial. Eu já conversei com alguns jovens da minha família, eles acham que não, que aquela água purifica. Aquilo não purifica nada, realmente é viciante porque tem a nicotina, tá bom? Ainda no mesmo contexto do cigarro. É no mesmo do cigarro, então enquadraria nesse artigo também, do ECA. Porque assim, quem vê aquela questão, acho que é narguilé, imagina que é algo que vai nesse encontro, porque é algo até bonito, né? Assim, eu vejo, assim, você vê que é um negócio diferente, mas é o mesmo ato do cigarro, né? É o mesmo ato, extremamente prejudicial. E quando ele está num ambiente fechado, o efeito é muito maior. Ele potencializa o efeito da nicotina, que fica fumaça, né? Então você acaba usando, né? Sim. E falando de forma depois indireta. Entendi. Com a respiração. Que bacana essa apresentação. Olha, minha amiga, eu queria que você respondesse um pouco sobre as atribuições do Conselho. Como que é essa atribuição? Como que isso se dá? A atribuição do Conselho Tutelar é um diálogo de grande importância. Por quê? O conselheiro, ele atua em garantia de direitos da criança e do adolescente, quando esses direitos são violados pela família, pela sociedade ou pelo Estado. E a gente sabe que na maioria das vezes esses direitos são violados pelo Estado, em grande parte, né? Quando a criança tem uma vaga na creche, ela tem um direito de uma vaga em creche, ela é obrigada, essa criança ou adolescente é obrigada a estar na escola, mas às vezes não tem a vaga na escola, e entre outros, né? Ele faz um trabalho nesse sentido. E o Conselho também, ele tem poder de requisitar serviços públicos na área da saúde, da educação, previdência. No que for necessário, o Conselho ele tem esse poder de requisitar. E quando não tiver um retorno, principalmente quando é injustificado pelos órgãos públicos, não cumprir com a determinação do Conselho, o Conselho tem o dever de comunicar ao Poder Judiciário.
E existe casos que o Conselho comunica ao Poder Judiciário, existe casos que ele comunica ao Ministério Público, como, por exemplo, a criança que foi destituída do poder familiar, está para ser destituída, o órgão competente é o Ministério comunicar ao Poder Judiciário. Então, o trabalho do Conselho ele é muito importante. Ele faz também um trabalho na área de encaminhamentos, procura saber da situação, conhecer a história e encaminha para os órgãos cabíveis necessários. E muitas vezes, os pais chegam no conselho desesperados, né? Porque o filho não obedece mais, porque meu filho está assim, e eu trouxe ele aqui para você conversar, porque não me obedece. E eu te falo, essa não é uma atribuição do Conselho Tutelar, disciplinar filho dos outros, enfim. Só que o Conselho Tutelar tem que ter um olhar voltado além do que está posto. Todo direito tem suas regras. E na maioria das vezes que uma mãe, um pai, um responsável legal chega até o conselho com um filho que ele não dá mais conta da educação, que ele não sabe mais o que fazer, que ele está desesperado, você tem que ouvir e ter um olhar além do que está posto. Por quê? Porque pode ter uma violência doméstica por trás. Então, quando você procura conhecer a história de vida, você pergunta quem é o pai, o que ele faz, como que funciona, você percebe que ali tem coisa além do que está posto. Então, para você estar também, você também está encaminhando os genitores, que ele pode encaminhar não só a criança e adolescente para psicologia, psiquiatria, enfim, naquilo que for necessário. E o poder de encaminhar os genitores. Então, tem que ter um olhar voltado para essa situação. O Conselho Tutelar também, ele recebe, no caso, as escolas, denúncia de escolas, quando há evasão escolar ou falta injustificadas. Também encaminhado ao Conselho Tutelar para ele fazer um levantamento e ver o que acontece, orientar os pais. Comum, os pais às vezes não sabiam o que fazer, enfiar meu filho não quer ir para a escola. Então o Conselho Tutelar ele faz essa intervenção. Ele orienta, ele conversa, ele vê o porquê que a criança não quer ir para a escola. De repente está tendo bullying, como o doutor falou, que existe muito. De repente está tendo alguma coisa nesse sentido e essa criança está tendo dificuldade. Então precisa ter um olhar voltado como um todo para essa situação. Então o trabalho do Conselho é esse, garantir direitos violados pela família, sociedade ou pelo Estado. É importante isso que a Helene falou, que é uma das características, né? Porque realmente a criança tem que se sentir segura. A partir do momento que ela sofre o bullying, de forma que aquela agressão tem comportamento agressivo, físico ou moral de forma constante, ela acha que a escola não é um ambiente seguro. Então o que vai acontecer? Ela vai deixar de frequentar a escola. Isso mesmo, é isso mesmo, acontece entendeu? muito. Acontece bastante. E às vezes também acontece da criança morar numa região e estudar em outra muito distante. Por quê? Porque ela não conseguiu vaga na escola mais próxima. E o Estatuto da Criança e Adolescente diz que a criança tem o direito de estudar na escola mais próxima de sua residência. Então, por isso que tem que fazer um levantamento como um todo para ver o que o Conselho tem para amenizar a situação dessa família. Eu lembro muito, na minha época de escola, há muito tempo atrás, que tinha essa questão mesmo do Conselho intervir para garantir a vaga da escola. E era uma questão de entre o Conselho e as escolas, porque não conseguia às vezes, ou porque o próprio gestor da escola é um pouco ranzinza no sentido de não garantir o direito. Hoje é um pouco menos avaliado há alguns anos atrás, mas é uma questão importante. Você falando aqui agora, eu consigo lembrar de um dos embates que existia na escola, né? Então isso é infelizmente legal. Ainda acontece bastante, né? Quando a gente está atuando, a gente se depara com esse tipo de problema. Mas o Conselho Tutelar está aí para solucionar todos esses problemas. Que ele não consegue, ele representa no órgão competente. Legal. Agora, já que nós estamos numa live de uma mulher guerreira, né, que é importante, vamos falar um pouco da questão da mulher, né? Doutor Sérgio, eu quero, na verdade, que você aborde um pouco sobre a importância da delegacia de defesa. É importante hoje, né? É importante a delegacia da mulher, né? Na verdade, aqui eu sei que Mauá tem a delegacia da mulher, né? Há um bom tempo, né? Atuante. Em Ribeirão Pires,
Só para você ter uma ideia, ela existe, né? Existe um decreto estadual que criou a delegacia, então existe uma lei estadual que criou essa delegacia, mas efetivamente ela não existe ainda, é uma reivindicação antiga lá de Ribeirão Pires, tá bom? Desde 96, né? Então já faz bastante tempo que existe essa lei, esse decreto estadual. Se alguém quiser procurar, pode entrar no site da Alesp, né? Assembleia Legislativa de São Paulo, que vai achar. E assim, falando um pouquinho da DDM, assim, até o contexto, DDM com ECA, será que tem alguma coisa a ver, será que não tem a ver? Vamos puxar um link de uma coisa e outra. Você vê, no estado de São Paulo, a primeira DDM que foi criada em São Paulo, no Brasil, foi em 85, 1985. Depois, em 94, foram criadas outras DDMs, né? Em vários lugares. Só que né, 96, a DDM passou a ter uma dupla função. Além do atendimento de violência doméstica familiar, né, seja violência física, violência psicológica, violência moral, passou a atender também as crianças. Então, a DDM é uma delegacia especializada no atendimento de adolescentes vítimas dessa violência. E qual que é a grande importância disso? Por quê? Como eu falei do ECA, o ECA fala o quê? Que a criança e adolescente é sujeito de direitos, né? Deveres, mas você tem que ter o quê? Garantias. Então, todos esses órgãos que compõem o Estado, né? Vamos dizer, o Estado como um todo, formam essas garantias. Quais são esses órgãos? Como, né? O Conselho Tutelar. É uma delegacia especializada, que no caso, quem faria às vezes é a própria DDM. Então, você vê a grande importância que tem na proteção das mulheres, né, os vulneráveis, e da população infanto-juvenil. A DDM acumula essas duas funções. Nós temos também lá o Ministério Público, a Vara da Infância e Juventude, nós temos também, né, a Defensoria Pública, outros órgãos de apoio, o CREAS, o CRAS, o CAPS. Ou seja, justamente para quê? Para que a população infanto-juvenil tenha o quê? Uma juventude, né, uma vida mais sadia, uma vida amparada pelo Estado, até como ele falou, para que ela seja assim, revitimizada pelo Estado. Muitas vezes acontece aquela agressão dentro do seu lar ou dentro do ambiente escolar e aquilo acaba sendo o quê? Provocado por uma omissão do Estado, porque não tem aqueles amparos legais que a lei permite. Até é importante que, em 2017, surgiu uma lei que fala o quê? Da escuta e depoimento especializados para vítimas ou testemunhas, sendo crianças e adolescentes. Quer dizer, é toda uma preocupação para quê? Para proteger. Então, vamos chamar de Estado, o Estado tem que prover meios. E esses meios são o quê? As garantias para que essa criança consiga desenvolver as suas potencialidades de forma a se tornar um cidadão que consiga ser realmente apto a trabalhar, ter uma vida saudável. Então, as estruturas, nessas redes de proteção sociais, elas têm que se comunicar. Que ela falou do Conselho Tutelar, é igual a delegacia. Delegacias, as coisas vão chegando. As delegacias acabam acumulando muitas funções de um aprimoramento de uma DDM, no caso de Ribeirão Pires. Essa é uma reivindicação, tanto para as mulheres quanto para a população infanto-juvenil. É uma pauta muito importante, né? Assim, que até no contexto maior, né, tem aqui, mas eu sempre ouço, né, uma reclamação, né, da sua efetiva função, no sentido que ela cumpra de fato o que está estabelecido no seu decreto, né? Então, digo por algumas coisas que eu recebo no Facebook, de melhorias, né, que vai até lá, mas não tem um atendimento específico, um atendimento que esperava, na verdade, e isso é muito importante. Acho que sempre aprimorar, né, as questões públicas é importante, né, para a sociedade, né? Eu acho que isso é muito bacana, né? E além disso, Gerson, a delegacia de Mauá, ela atende Mauá e Ribeirão. Então, assim, a demanda é muito grande. Talvez por isso a gente tenha essa defasagem no atendimento da criança e adolescente. Às vezes o conselho tutelar chega a ficar 5, 6 horas esperando para ser atendido. Né? Então, esse assunto mesmo precisa melhorar. Delegacia de Mauá. Agora, voltando para uma questão, eu queria que você abordasse um pouco como que é a questão da rede aqui. Então, o Conselho Tutelar, ele trabalha em conjunto com a rede. E há essa necessidade, até porque o Conselho Tutelar sozinho, ele não dá conta
do que precisa ser feito no caso de garantia de direitos da criança e adolescente, muitas vezes também da família. Como eu disse, há casos que o Conselho Tutelar encaminha os pais também. Então nós temos órgãos, né, caso, CREAS, tem o CAPS também, o CAPS Alquidobra, onde também, e na maioria das vezes a gente encaminhava o adolescente para o CAPS, e ele até aceitava ser encaminhado, forças para ir até o atendimento. Aí nesse caso, o Conselho Tutelar pode até a pessoa, até o adolescente que necessita desse atendimento. Esse trabalho em rede ele é extremamente importante, porque o Conselho Tutelar ele é um órgão que ele não delibera serviços, não executa serviços. Então ele precisa encaminhar e de certa forma, em alguns casos, acompanhado para saber se realmente está tendo esse atendimento, que muitas vezes encaminha, mas não tem o atendimento adequado, ou não tem o atendimento de jeito nenhum, então ele tem que estar sempre atento nessa situação. E temos também o CRAS, né? O CRAS é porta aberta e faz um trabalho atuando junto com o Conselho Tutelar também, consegue fazer um trabalho que a família necessite, que tenha êxito. No caso, o CRES já tem um trabalho diferente, depois que os vínculos se romperam, aí no caso é encaminhado para o CRES. Principalmente casos que nós temos muito em Mauá de abuso sexual, né? Às vezes o cidadão não fica sabendo, mas Mauá, o número de abuso sexual é muito grande com crianças e adolescentes. E esses casos são encaminhados para o CRES. Também vítima de violência em todos os sentidos, quebra de vínculo, e é um trabalho extremamente interessante, né? E o Conselho Tutelar tem que estar acompanhando, como eu já disse, para saber se realmente essa família está sendo adequado e assim por diante. Eu tive uma experiência muito grande nessa área. Muitas vezes eu, quanto conselheiro, acompanhava, a gente fazia reuniões, né? Reunia toda a rede, saber o que estava acontecendo, como atuar melhor, se em algum momento ali precisava ainda da atuação do Conselho Tutelar, de repente essa família está sendo acompanhada, mas aquela criança que nós pedimos uma vaga na escola, a vaga não saiu, enfim. O trabalho de rede é extremamente importante e o Conselho Tutelar tem que estar atento a isso, encaminhar e acompanhar. Muito legal essa sua explanação, porque acho que nem todo mundo tem essa percepção de que tem que ser um trabalho colegiado, né? Exatamente. Colegiado. Até fazer um parênteses aqui, né? Eu, como faço palestra em escolas, todo mundo conhece o Conselho Tutelar. Agora, CREAS, CRAS, CAPS, parece que é algo novo, né? Então, tem que realmente divulgar, né? Essa rede precisa conversar mais, essa rede de proteção social, ela precisa conversar mais, ela precisa divulgar o que ela pode fornecer, né, para o todo. Então, acho que o conhecimento, a divulgação, reuniões talvez periódicas, talvez um órgão que fosse centralizador para manutenção disso daí seria importante para quê? Para que realmente fosse implementada essa política pública do quê? Para acabar com a violência, tanto a violência quanto a violência contra a criança e até a violência doméstica mulher contra a mulher também. Essa conscientização do todo. Verdade. O Conselho Tutelar, assim, o trabalho dele, muito importante a gente fazer essa live para explanar o que realmente o Conselho Tutelar faz e qual é a atribuição dele. Porque, na maioria das vezes, a visão que a sociedade tem é que o Conselho Tutelar ele está ali para educar o filho dos outros e tirar o filho dos outros. E essa não é a atribuição do Conselho Tutelar, né? Para tirar o filho de alguém, última instância, primeiro passar para o Poder Judiciário. Quando encaminhar, já tem que estar toda a rede trabalhando em apoio a essa família, até porque a casa de acolhimento, que é o antigo abrigo, ele não é até para a vida toda. Ele tem que ser revisto a cada 3 meses, a situação de cada criança e adolescente. Ele é a última das últimas instâncias que se colocam a criança hoje numa instituição de acolhimento. Até porque 1 hora de acolhimento com a criança pode fazer a diferença do resto da vida dela, trazer grandes traumas. Então, eu quero deixar claro que o trabalho do Conselho Tutelar não é tirar o filho de ninguém, pelo contrário.
Só isso acontece em casos extremos, né? Como eu mesmo já tive plantões, em que eu cheguei na residência, eu encontrei bebê de 8 meses sozinho, tinha caído da cama, estava com fome, então se eu seria no caso, eu teria que tirar, porque não dava tempo de eu comunicar ao judiciário, de eu achar a mãe, que muitas vezes estava numa balada. Então existe casos que o conselho tutelar é obrigado, não só o conselho, o GCM pode tirar, o CRAS, o CRES, qualquer órgão que chegar até uma situação dessa, ele pode ir até a criança e colocar no abrigo até, que hoje é caso de instituição, até resolver a situação. Então é muito importante essa live para a gente deixar claro que é a atuação do conselho tutelar. Obrigado. Quero agradecer aqui todo mundo que participou. Marcelene, Matheus, Nilzete, Mara, Lu Gonçalves, Freitas, Matheus, enfim, todos que compartilharam, enviaram aqui algumas perguntas que depois ele vai responder para vocês. Enfim, participação aqui muito bacana, muito boa. E quero agradecer aqui até o convite de poder mediar essa live muito bacana, muito boa, que eu já saio com um aprendizado muito rico. E até me agradecer o Douglas ali, o nosso bastidor ali atrás, ajudando nessa live. E aí, vamos partir então para a reta final agora. Queria que vocês fizessem as considerações. Doutor, que enriqueceu muito essa manhã, não foi uma manhã perdida, mas foi uma manhã ganha de conhecimento, isso é muito importante para a gente. Eu vou passar a primeira vez para a Eliane, né, mulher, né, já comecei falando, ela fez conversões. Eu quero finalizar falando para você que hoje está nos ouvindo, que vai assistir essa live depois, cidadão de bem, que não deixe de denunciar maus trato contra a criança e adolescente. Essa denúncia pode ser através do número Disque 100 ou diretamente no Conselho Tutelar, que se você não tem o número do Conselho Tutelar, pode estar entrando no site do Conselho, está pegando esse número. Você não precisa se identificar, basta falar que quer fazer uma denúncia, ninguém vai te questionar quem você é e o porquê. Simplesmente vai ouvir a sua denúncia e vai atrás. Porque o Conselho Tutelar é um órgão que atua através das denúncias. Então não tenha medo, até porque a lei diz que a sociedade também tem o dever de zelar pelo direito da criança e do adolescente. Então estou te pedindo, se você sabe de alguma criança ou adolescente que sofre hoje maus tratos, abuso sexual ou qualquer um tipo de violação de direitos, denuncie. Então, só vou aqui ratificar o que a gente já falou. É importante essa participação da sociedade, né? A responsabilidade é sempre do todo. Então, o Estado é responsável, mas a sociedade também é responsável. O que a gente falou é importante. Você tem os canais de comunicação, Disque 100, ele funciona 24 horas, Disque Direitos Humanos. Lá também é garantido o anonimato. Então, denuncie realmente maus tratos contra as crianças e adolescentes, ou casos de abusos sexuais que têm aumentado muito, até por causa do sistema de isolamento que nós estamos passando. É importante, essas crianças precisam da sociedade, precisam do apoio de vocês, e é sempre garantido o anonimato. Então usem essa ferramenta. Também tem o Disque 180, o Disque 181, são todas ferramentas de comunicação. Então fica aí o meu agradecimento, espero ter levado informações úteis para a sociedade, mas a participação de todos sempre é importante. Bom, gente, obrigado, Dr. Sérgio, por participar dessa live, por você ter me convidado, Eliane, para mediar. Para mim é importante sempre compartilhar um pouco, melhor, aprender com vocês. Isso para mim, como professor, é muito rico. Só tenho a agradecer mesmo esse convite, e ao Douglas ali, mediando e ajudando nas questões técnicas e tudo mais. Mas é isso, pessoal. Aproveitem para curtir a página da Eliane Meirelles, aproveitem para compartilhar esse vídeo, curtam e deixem a sua mensagem. É extremamente importante, tá? Obrigado e até a próxima.